Chamando o Fernando, então. Fernando Laiácono. Laiácono. Estaremos com a nossa live ao vivo. Então, com muita alegria, quero mostrar para vocês o livro. Olha que delícia. O livro Essência da Saúde já está comigo. E a gente está esperando hoje um especial. Vamos continuar falando sobre as plantas com ação no sistema respiratório. E deixa eu ver quem é que já está aí, doutora Mara Rúbia. E o Fernando. Vamos ver, cadê o Fernando? Oi, olá, Oi, tudo bem? eu já estava aqui mostrando para o pessoal o livro. Olha que delícia, gente. Ah, que legal. Muito bom, né? Eu estou muito Bem feliz, muito ilustrado, né? feliz. Bastante ilustração. Sim, muito explicativo. Que legal. Que bom que chegou. E agora tô agora chamando o Fernando para que a gente vai. Hoje ele vai falar umas coisas diferentes também da astrologia. Vamos ver se a gente consegue manter as nossas dicas de meditação, né? As fitoterapias, homeopatia, os florais. A senhora tá mais bonita hoje, doutora Mara Rúbia? Ah, cortei cabelo. Ah, que linda! Deixa eu ver se eu acho o Fernando aqui. Fernando. Tava com um pouquinho de. Ai, deu tudo certo! Eba! Agora ele Tava com um pouquinho de mesmo. receio por causa da internet, né? A gente sempre Agora ele fica um pouquinho cauteloso. O Fernando quer mostrar os painéis, e aí ele preferiu ficar horizontal quando vai mostrar o painel. Nós temos que aprender como é que nós vamos fazer isso aí. Uai, eu posso virar também, deixa eu ver. Você vira também o seu. Aí, legal. Nossa, é mais fácil do que a gente pensava. É. Expande a imagem. Fica Ficou legal. Olha! Então, o pessoal que está entrando agora, eu me chamo Ana Miller, e a gente está no nosso 7º encontro com dicas de meditação, fitoterapia e astrologia. É com muita alegria que eu estou com o Fernando Laiácono, é um gaúcho que está lá em Goiás, astrólogo, professor de meditação transcendental, pesquisador da medicina ayurvédica desde 1976, Fernando? 1980, quando eu fui para a Índia. E começou a meditar em 76, né? Em janeiro de 76, aí em Porto Alegre mesmo. E quando ele conheceu a meditação transcendental, que eu conheci faz um ano e meio, estou engatinhando, mas também foi uma coisa muito importante para mim. E é com muita alegria que a gente está com a doutora Mara Rúbia Freitas, uma das autoras do livro Essência da Saúde, que vai estar nos dando mais dicas hoje. A doutora Mara é uma pessoa super especial também. E o Fernando e a doutora Mara fazem parte do nosso projeto Comunicar o Bem Faz Bem, né, de profissionais técnicos e éticos que fazem um a mais, né? Eles, além da profissão, eles são seres humanos integrais e têm sempre esse cuidado desse olhar integral também, né? Para os clientes, para os pacientes, para os amigos e para os familiares. Então, eu estou muito feliz. Vou passar a palavra para vocês se auto-apresentarem, falarem mais alguma coisa que eu não tenha falado. E depois vou mostrar mais um pouco do livro. Ok. Você começa, Fernando? Então, como você falou, Ana, eu tive a sorte e a felicidade de aprender a meditação transcendental em janeiro de 1976, em Porto Alegre, e levei junto meu pai para fazer o curso de uma semana. E a partir daquele momento,
expandiu a minha consciência, a minha percepção, principalmente a minha visão espiritual da vida. E a primeira reação do meu organismo foi rejeitar a carne vermelha. Então, fazem muitos anos, né, que eu, gaúcho, não como. E hoje se sabe, né, já está provado, que a carne vermelha é um dos causadores de tumores e de câncer no organismo humano. E aí, depois de um ano adotando uma alimentação mais integral, mais natural, mais vegetariana, em um ano eu perdi 25 quilos. E aí, muita gente não imagina que só de largar a carne vermelha a pessoa já emagrece. Né? E aí eu comecei a comer mais peixe, mais frango caipira, ovo caipira, né? Adotando uma alimentação Quanto tempo tu tá sem a carne vermelha, Fernando? Mais de 45 anos. É muita diferença, né? E aí, claro, você tem muito mais saúde, né? Mas, assim, você ser gaúcho e falar que não come churrasco, né? As pessoas não duvidam, não acreditam. Né? É verdade. Só que aí, a gente ganha em saúde. Ganha em saúde, né? O pessoal elogiou muito semana passada, Fernando, as dicas, assim, ó, de... inclusive, falando, né, ó, já vamos, aqui em casa já vamos cortar a margarina, porque uma das coisas que a doutora Mara Rubio também salientou, né? O Fernando também falou, né, que falta uma molécula para virar plástico, né? E quanto de mal a margarina faz, né? Então, assim, essa função de diminuir a carne vermelha. Então, essas dicas o pessoal está gostando muito, né? Do jeito que vocês estão falando, de uma maneira simples, mas que as pessoas vão podendo devagarinho substituir. O óleo de soja vão tirando, vão botando um outro óleo melhorzinho, né? E eu sempre, desde jovem, né, interessado em autoconhecimento e assistindo várias palestras, né, sobre esse assunto e já lendo os livros de astrologia, porque eu não conheço ferramenta melhor para o nosso próprio autoconhecimento de astrologia. Eu não conheço. Né? E quando você quer fazer um raio-x profundo da personalidade humana. E quando eu fui estudar na Índia, em 1980, a ciência védica, e aí incluindo tudo, yoga, meditação, ayurveda, vastu, arquitetura védica, tudo isso. Então eu fiquei surpreso de ver que lá nas famílias indianas tem o astrólogo da família para orientar as pessoas, principalmente na hora que o casal de adolescentes pensa em namorar, noivar e casar. Porque lá ninguém se casa sem antes fazer o estudo da compatibilidade astral conjugal, para ver se de fato as duas pessoas combinam para um relacionamento para toda a vida. Porque lá, como é uma cultura muito antiga, asiática, né, oriental, é proibido, é uma vergonha falar em separação. Né? Então lá eles se casam para toda a vida, porque eles vão escolher um parceiro que possa constituir uma família, um lar, ter filhos, né, e serem felizes juntos para sempre. Então lá eles não se envolvem com qualquer um, não. Eles tomam o maior cuidado para conhecer muito bem um ao outro. Né? E isso é uma ferramenta da astrologia fantástica para ajudar os casais a definir quem combina com quem. Né? E se chama sinastria astral conjugal. A sinastria é o estudo comparativo entre duas personalidades através do mapa astral natal dos dois. Né? E esse é um dos trabalhos que eu mais tenho feito, ajudado os casais a definir se é amizade, se é namoro, se pode noivar e se pode casar. Porque as pessoas às vezes é parceria profissional, né, coisas. Fernando? Na sinastria também pode ver a parceria profissional. O mapa astral natal, ele mostra exatamente isso. O que é melhor a pessoa fazer para trabalhar, para sobreviver, para ganhar dinheiro. Né? Quer dizer, quais são os dons, qual é a vocação, qual é a missão de vida, qual é o destino da pessoa. Né? E também a questão de relacionamento familiar, relacionamento com a mãe, com o pai, quais são as ligações kármicas de vidas passadas entre os familiares, né? A questão da saúde física, da saúde mental, também a questão da imunologia, né? Como melhorar a imunologia, como melhorar
fortalecer, né, o sistema de autodefesa, ainda mais agora, né, que nós estamos nessa pandemia, como a doutora Mara Rubia tem nos ensinado, né, os chás caseiros, né, que fortalecem o sistema imunológico, as vitaminas, sais minerais, os suplementos como a vitamina D, que é fundamental, né, nesse momento de pandemia, a questão espiritual, a questão das amizades, a questão da saúde espiritual, da saúde mental, da psicologia, né? E também as previsões, né? Em que momento a pessoa está atualmente, né? Quais são os planetas que estão regendo a vida da pessoa e que mostram as tendências da vida dela. E, então, assim, eu tenho ajudado muito as pessoas, não só as pessoas, mas também microempresários, né? Empresários, que querem, por exemplo, saber o melhor momento para inaugurar uma empresa, uma loja, um comércio, né? O momento mais auspicioso para fazer as coisas, né? Porque para tudo tem um momento certo. Não, diz que na Europa, a questão dos relacionamentos que levantaram, que falou da sinastria, diz que na Europa eles programam realmente, né? A questão de qual é a melhor data de casar, sim, a questão de cuidar quem é esse parceiro. Isso nas grandes cidades já é normal, já é comum, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte. Nas grandes cidades, as pessoas já usam essas ferramentas da astrologia para evitar decepções, frustrações, porque as aparências enganam, e muito. Ainda mais no mundo atual, onde as pessoas parecem que vivem um teatro usando máscaras e fingem ser o que não são, né? E aí depois, no relacionamento íntimo, é que começa a descobrir a verdadeira personalidade e caráter um do outro. E aí, às vezes, já é tarde, porque às vezes já tem filho. Às vezes já tem filho no meio da história. E a coisa mais feia e triste é um divórcio, uma separação, quando o casal já tem um filho. Porque quem mais sofre no processo de separação são os filhos. São traumas que a pessoa carrega depois para o resto da vida. E todo esse sofrimento, esse estresse, essa frustração toda, poderia ser evitada facilmente se as pessoas se interessassem e se conhecer profundamente através do mapa astral ou da carta natal. Então, assim, sempre trabalhando a vida inteira no sentido de orientar as pessoas para elas serem mais felizes e sofrerem menos. E a doutora Mara Rubia, por exemplo, tem dedicado a vida dela para a saúde pública, durante mais de 30 anos trabalhando com os médicos indianos no nosso Hospital de Medicina Alternativa, né? E um trabalho magnífico, além de ter a farmácia dela, a Naturofarma, que é onde nós mandamos manipular todos os nossos suplementos, vitaminas, né, sais minerais, porque a gente não pode mandar manipular em qualquer lugar. É necessário a gente ter confiança, confiabilidade, né, na seriedade do trabalho da pessoa. E como ela é farmacêutica e bioquímica, né, e estudou com os médicos indianos, então a pessoa... Toda a questão da energia, né, Fernando? A questão da energia do lugar, a questão dos... claro que dos produtos, o ambiente. Isso é bem legal que a doutora Mara Rubia fala bem também. Inclusive, Ana, a doutora Mara Rubia ofereceu os cursos de meditação dentro da própria farmácia dela, né, para os próprios funcionários, para a equipe. Agora, isso que você está falando é muito importante, quer dizer, a energia, a vibração do ambiente, né, que manipulam os nossos medicamentos, né? Sim. Então, isso é fundamental. E, além disso, a doutora Mara Rubia ainda nos dá de presente esse livro maravilhoso, né, onde ela coloca toda a experiência da vida dela de fitoterapia, né, para a nossa boa saúde. Eu não conheço livro melhor do que esse. Né, eu tô amando. O meu chegou essa semana, Fernando. Eu já estou me exibindo aqui com todo mundo. Já falei para o pessoal que a gente vai começar a ler os trechos do livro. A doutora Mara Rubia vai fazer umas reflexões. E essas dicas a gente vai continuar dando aí. O pessoal muito perguntou também. Muito grata. Então, doutora Mara, explica melhor aí sobre o livro. Bom, boa tarde a todos, né?
Só fazendo uma apresentação rápida, para quem não nos conhece ainda, como o Fernando já falou, eu sou farmacêutica, trabalho, né, na parte pública, de projeto de plantas medicinais, de fitoterapia, de Ayurveda. A gente ajudou a implantar aqui no estado, né? E toda essa parte de manipulação de medicamentos fitoterápicos, homeopáticos, a gente aprendeu muito com os médicos indianos, né? Durante a nossa experiência com eles, por mais de 15 anos, né? Que o projeto veio para o estado de Goiás em 1986 para 87, né? Então, vieram vários grupos de vários vádias, vários indianos, cada um com seu potencial, né, e nos ensinou bastante. A gente teve essa oportunidade, que eu acho que foi maravilhosa, né, de aprender muito, além da fitoterapia, meditação, um pouco de yoga. Então, assim, é uma prática milenar e integral, né, onde nós temos várias outras opções além da fitoterapia, além das plantas medicinais. Então, depois de vários anos, né, estudando, preparando, trabalhando na área farmacêutica, na área de ensino e pesquisa também, a gente lançou em 2014 esse livro, Essência da Saúde, Plantas Medicinais e Alimentação, onde tem um químico, tem um farmacêutico, que sou eu, tem uma nutricionista e um médico. Então, uma experiência nossa, né? Procuramos colocar de forma bem didática, de forma que qualquer pessoa entenda, que a pessoa que seja leiga, colocando por sistemas, por aparelho, como utilizar as plantas medicinais da melhor forma, a melhor preparação, de forma mais simples e, a maioria das vezes, caseira, né? Então, isso é importante para a pessoa, para o autocuidado, que nós sabemos da importância, né, do autocuidado, porque o dono da sua saúde é você mesmo. Não você não pode terceirizar a sua saúde para outro, nem para o médico, nem para outro profissional. O dono de você, da sua saúde, é você mesmo. Então, ninguém melhor do que você para saber se cuidar, para saber o que é melhor para você. Claro que as orientações são válidas dos profissionais, né? Do médico, farmacêutico, do nutricionista, são importantes, mas você precisa aderir e você precisa se cuidar, e realmente seguir as recomendações, porque a gente vê que muitas pessoas vão ao médico, vão ao profissional, depois engaveta a prescrição, a receita, e não segue. Então, é importante essa consciência, a consciência de que você precisa se cuidar, para você ter saúde. Primeiro, essa parte mental, né, de adesão ao tratamento espiritual, para você conscientizar do que é que você necessita, de acordo com o sintoma que você está apresentando. Porque a doença nada mais é do que um desequilíbrio, né, do corpo, por hábitos errados, por maneira de pensar errado, por problemas psicológicos ou mentais ou espirituais. A gente sabe que a doença é um conjunto e que leva ao desequilíbrio do corpo. Então, esse livro, ele traz recomendações também na parte de plantas, de constituinte químico, de como preparar a planta, e também a orientação da monografia de 102 plantas e 61 alimentos. Então, é um livro que ficou bem didático para a pessoa pesquisar. Ela pode mesmo utilizar como um livro de cabeceira. Eu acho que a gente vale a pena mesmo a pessoa ter um livro desse em casa, para que ela possa ter essa orientação. Então, eu sou farmacêutica da Naturofarma. Explicadinho, né? Eu sou farmacêutica da Naturofarma também há mais de 34 anos, há mais de quase 40 anos. E a gente vem também preparando fórmulas. Como o Fernando disse, esse ambiente, essa energia é muito importante. Eu lembro que os indianos falavam muito para a gente assim, você, para colher uma planta, para trabalhar uma planta, você tem que estar com a energia positiva. Para você ir lá no campo, colher, você não pode estar com raiva, você não pode estar com nenhum problema, porque isso passa para a planta. Então, essa questão é importantíssima, né? Você estar bem para trabalhar
com as plantas medicinais e com qualquer tipo de medicamento. Essa energia realmente é muito importante para as pessoas que trabalham diretamente com a prescrição e também com a manipulação do medicamento. Doutora Amara, ontem ainda, doutora Amara Rubia. Você lembra, doutora Amara, que na hora do almoço os médicos indianos paravam de trabalhar, fazer tudo, iam preparar a própria comida com as próprias mãos? Sim. E eles falavam que só tem uma pessoa que pode preparar a nossa comida, que é a nossa própria mãe. Exato. Você lembra disso? Isso é importantíssimo, né? Porque hoje, com essa vida moderna, as pessoas não querem mais, elas querem comprar tudo pronto, né? Ela quer ir lá no supermercado, no qualquer local e já... Não, eu não quero ter trabalho. E a gente sabe que isso não é o ideal, que a pessoa precisa sentir a energia, preparar com amor o que ela está fazendo para ela mesma, porque isso vai reverberar no corpo dela. A importância de autocuidado inclui também você, né? Alguém que está ali na sua convivência e que faz, você sabe que faz com dedicação e com amor. Porque você imagina, né? A comida ser o melhor remédio, né? E se você não se alimenta bem, a tendência é realmente você poder ter um distúrbio, uma patologia, qualquer problema de saúde. Eu ia falar que ontem eu ainda recebi uma mensagem de crianças que fizeram uma pesquisa, fizeram uma experiência com dois vasos de flor, e um falando só coisas boas, e outro falando só coisas ruins, para as mesmas duas flores compradas nos mesmos lugares, e tem aquela da água também, né, doutora Mara Rubia? Então, essa coisa da energia realmente... E aí tu imagina quem come fora, nem sabe que tipo de energia é emitida, né? Isso. Realmente não é bom, né? Isso não é bom. A gente sabe que não é fácil pelo nosso estilo de vida hoje moderno, mas acho que a pessoa tem cada vez mais tentar melhorando isso aí. Um pouquinho que ela melhorar, ela já tem um resultado, né? Isso é importante falar. O que ela pode fazer para ela ter uma saúde melhor, né? Doutora Mara Rubia, explica aí para o pessoal por que na Índia se usa as plantas medicinais em pó, que é chama de churna. O pó de cravo, pó de canela, pó de gengibre, pó de açafrão. Qual a vantagem de usar as plantas na forma de pó? Sim, a forma de pó é uma forma que você obtém o extrato da planta integral, né? O extrato é onde todos os constituintes químicos e as substâncias inertes estão ali presentes. Então, ela tem um equilíbrio. O pó tem um equilíbrio da planta, melhor do que se você fazer uma preparação onde você vai fazer uma extração ou um extrato seco. Então, essa planta integral, né, que é feito, toda essa preparação de secagem da planta, depois preparar o pó, você tem a planta integral. E isso aí é o que dá, que diminui os efeitos colaterais do produto, né, da planta. Porque à medida que você começa a extrair uma coisa ou outra, você já pode ter alguns efeitos colaterais. Enquanto que a planta total, ela tem um equilíbrio, e com isso, ela diminui a questão dos efeitos colaterais. Isso é muito importante. Em termos de preservação também, dura muito mais tempo, né? Sim, em termos de preservação também. Se você seca a planta, você estabiliza, né, essa planta, e você, com isso, retira, porque você faz uma secagem, você estabiliza o processo enzimático e você diminui ao máximo fungos e bactérias, né, que geralmente estão presentes não só na planta, mas em alimentos também. Então, à medida que você seca, você estabiliza e você diminui essa carga microbiana. Então, com isso, é bem melhor. E qual que seria uma fórmula fitoterápica ayurvédica, doutora Amara, agora nessa época que o frio está chegando, para evitar a gripe, resfriado, tosse, dor de garganta, rinite, sinusite, bronquite, asma?
quais seriam as plantas que você recomendaria? Inclusive, Ana, você ficou até de ver aí no livro, né? Nessa parte do aparelho respiratório, que açafrão, você poderia colocar uma colher, eu vou falar em termos de colher, porque fica mais fácil, né? Para a pessoa conseguir preparar em casa. Uma colher de sopa do açafrão, uma colher de sopa da canela, que seria em torno de 10 gramas, mais ou menos. Do cravo, aí já seria a metade da dose, umas 5 gramas, que seria uma meia colher, né? Canela também, a metade. Porque são plantas que são mais potentes, do ponto de vista de potência, né? Então, você diminui, né, a quantidade. A hortelã, geralmente, uma colher de sopa da hortelã, da alfavaca, que é uma planta também muito boa para o aparelho respiratório. Do gengibre também seria como o cravo, né? A metade. Em torno de 5 gramas, que a gente fala. Também é uma planta muito boa para aparelho respiratório, imunológico. Eu falei o cravo, canela, açafrão, gengibre, hortelã. Você pode colocar também urucum, é uma planta também muito boa para aparelho respiratório, né? Que é uma árvore, não sei se vocês conhecem aí, o urucum também é muito boa. Bronquite, sinusite, para essa parte respiratória. Outra, o agrião, é uma planta também que é comestível, mas também muito boa para a parte respiratória. Nesse momento agora, a gente poderia estar colocando, associando, né, nessas formulações. São as principais, né? Claro. Doutora que tem Maravilha. Oi. E lembrando aqui na página 106 do livro, né? Eu já estou devorando algumas páginas, né? A questão que vocês trouxeram na semana passada e que eu acho importante reforçar. O abuso na utilização de leite, manteiga, queijos, os açúcares, os pães e as massas, especialmente as farinhas de trigo, a farinha branca, né? Tem sido apontada como uma das causas de desequilíbrio do sistema respiratório. Sim. Isso aqui é importante a gente reforçar, que vocês trouxeram semana passada e está aqui na página 106 do livro, no destaque para as questões do sistema respiratório. Certo. Todo quanto é produto que tem farinha de trigo e leite, ele aumenta a produção de muco, né? Então, com isso, não é recomendável, não é bom, principalmente o excesso nesse momento, né? Que estamos começando o inverno, né? Então, todos esses alimentos são alimentos que podem piorar, né? Caso a pessoa já esteja tendo algum distúrbio, ela pode piorar. Sinusite, renite, bronquite, usando esse tipo de alimento. Leite, derivados, excesso, né? E farinha de trigo branco e o açúcar branco também, né? O açúcar branco também. Porque essa pessoa diz, eu estou usando o açafrão, estou usando o gengibre, estou usando as coisas, e como é que não noto uma melhora, né? Às vezes ou está abusando da carne vermelha, ou está abusando da manteiga, ou está abusando ainda da farinha branca, coisas que às vezes a gente nem se dá conta, né, doutora Mara Huber? Sim, às vezes é isso, né? O que está provocando o desequilíbrio, a desarmonia, é justamente os alimentos que estão sendo nocivos para ela, né? Se ela está com renite, sinusite e começa a usar muito leite, isso piora o quadro, né? Porque aumenta a produção de muco. Farinha branca, esses alimentos industrializados, que a gente até falou na semana passada também, com excesso de industrializados, né? Refrigerantes, então, é um mal terrível, né? Por causa da química e por causa também do excesso de açúcar. Então, é altamente condenado. Conservante, que a gente falou, né? Escorante, conservante. Aí eu queria falar um pouquinho na parte do aparelho respiratório, um xaropinho caseiro,
que seria muito ideal a gente preparar em casa agora nesse momento. Que seria com mel, por exemplo, um copo de mel, um copo desse de requeijão, que é 200 ml, o suco de um limão espremido, em torno de 50, 60 ml, aí você mistura no mel, uma colherzinha de chá de açafrão, uma colherzinha de chá de canela, e o suco do gengibre, 50 ml do suco de gengibre. Aí você mistura tudo, não precisa levar ao fogo, né? E você pode conservar na geladeira, vai tomando todo dia uma colher, de 1 a 2 colheres desse xarope. Então, é altamente... A senhora pode repetir de novo, doutora Mara Rubia? Repete de novo, então. Um copo de mel, Isso. Um copo de 200 ml de mel, uma colher de chá de açafrão, do pó do açafrão, uma colher de chá da canela e uma colher do chá do cravo. Açafrão, canela e cravo. O suco de gengibre, 50 ml do suco de gengibre e 50 ml do suco de limão. Aí você mistura... o suco de gengibre, doutora Mara Rubia? Você retira a casca, Tá. pica e coloca um pouquinho de água e bate no liquidificador e coa. Entendi. Entendeu? Aí você mistura tudo, é um xarope caseiro, sem ir ao fogo. Uma forma fácil de se preparar, guardar e ir tomando, né? Uma colher de sopa, umas 2 vezes por dia. Então, é um xarope que agora, nesse momento, é fácil de preparar e a pessoa pode ter em casa para ir utilizando. Até como preventivo, né? E aí você está recomendando usar na forma de pó, o pó de açafrão, o pó de cravo, canela, né? Sim. Tudo na forma de pó. Tudo na forma de pó. Agora, o limão e o gengibre seria o suco. Lembrando que jamais se pode aquecer o mel acima de 60 graus centígrados, que destrói... Não vai ao fogo. Esse xarope ele não vai ao fogo. Não pode ir ao fogo. Você só mistura, né, num recipiente de inox ou de vidro, mistura, e depois você guarda naqueles potes de boca larga, né, na geladeira. E todo dia toma. Aqueles potes de vidro que caiba 200 ml. Os médicos indianos sempre falavam que se você aquecer o mel acima de 60 graus, ele, ao contrário, em vez de ser remédio, vira veneno. Então, nunca aqueçam o mel não pode ir ao fogo. Exatamente. O mel não pode... a gente não sabe, né? Isso é muito importante. Por isso que é um xarope a frio. Esse xarope que eu ensinei é um xarope a frio, não pode ser levado ao fogo. Porque o mel não pode ser aquecido. Por causa da questão de... Muita gente não sabe que acaba destruindo o mel aquecendo ele. É verdade. A gente vai dar a dica do pranayama hoje de novo, Fernando? Sim. Vamos... Depois vamos voltar a falar um pouquinho de astrologia. O pessoal perguntou se aqueles 15 dias mais tensos passaram. Como é que tá as previsões? Sim, passaram. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, agora, né? Está bem melhor. Agora, em relação... Só refrisar, a questão do livro, quem quiser adquirir, né, que a gente não falou, pode ser pelo site, né, o livro essenciadasaude.com.br, ou então pelo WhatsApp, 629-8131-0802. Então, pode mandar o WhatsApp ou então entrar no site e fazer o seu pedido. E a gente está fazendo uma promoção esse mês de maio, dando frete para qualquer local do Brasil. Maravilha. Exatamente. Todo mundo que tem comprado o livro só tem elogiado ele. Todo mundo satisfeito. Sim. Que bom. E eu vou terminar aqui a minha apresentação da astrologia védica indiana, que é o sistema mais antigo de astrologia que existe na Terra. E na Índia o mapa astral é um retângulo, em vez de ser uma roda, uma circunferência, um mandala,
é um quadrado. Mas são os mesmos planetas, Sol, Vênus, Mercúrio, Saturno, Marte, Plutão, Júpiter, Lua, Urano, Queto. São as mesmas 12 casas de um mapa astral, porque o pessoal tem pedido para explicar, cara, como é que se faz a sinastria astral conjugal? Como é que se compara dois mapas? Então, aqui eu peguei 2 mapas de pessoas que nasceram na década de 20 na Índia, só para usar como exemplo. Então, nesse software, nesse programa de computador, né, de astrologia védica, eu vou perguntar para o computador qual é a pontuação de compatibilidade desse casal. E eles conseguiram 21 pontos de compatibilidade, sendo que a pontuação máxima possível seria 36 pontos para almas gêmeas perfeitas. E para um relacionamento, um casamento perdurar, ser vitalício, né, para toda a vida, o casal deveria conseguir 28 pontos. E aqui no item saúde deu 8 pontos, deu a pontuação máxima, mas no item amor deu um dosha, deu uma incompatibilidade, deu 0 pontos. E também o temperamento dos dois não combina, deu 0 pontos de 6 pontos. Então aqui você já sabe que esse casal pode até ser namorados, pode até namorar, amigos, mas para noivar e casar já não é possível. E também a gente pede para comparar os mapas, né, das duas pessoas, a gente coloca um mapa astral um do lado do outro e faz a comparação de quais são os planetas nos mesmos signos, né, se eles têm compatibilidade ou não. E é incrível, né, Fernando? E dá para saber, é o raio-x da personalidade de cada um. Né? A gente pode saber como é que cada um gosta, como é que cada um pensa, né, as suas preferências, etc. Também a gente pode comparar o mapa lunar do casal, que é fundamental, e o mapa conjugal. Isso não existe na astrologia ocidental, na nossa astrologia brasileira, mas na Índia isso aqui é importantíssimo, é fundamental saber. Por exemplo, o mapa astral lunar, ele não depende da hora que o casal nasceu, não precisa saber a hora de nascimento. E o mapa astral lunar nos revela as ligações que esse casal tem ou não tem de vidas passadas. Né? Seria o tipo de um mapa astral kármico. E mais abaixo nós temos a comparação do mapa astral Navansha conjugal. Esse é que vai dar a palavra final, se esse casal combina ou não combina, para casar, para gerar filhos, para constituir um lar e ser felizes para sempre. Então, não pensem as pessoas que seria uma coisa assim rápida, fácil ou simples de analisar. Não é. É necessário muitos anos de estudo, de pesquisa, de trabalho, de análise, principalmente fazendo a sinastria astral conjugal para milhares de pessoas e casais, para a gente ter confiança de dar a resposta final. Não se trata de adivinhação. Né? Aqui não se trata de suposição, de intuição. Não é, a gente não trabalha com isso. A astrologia é uma ciência que usa a matemática, a lógica. É todo o tempo Fernando, usando matemática. é possível tu dar uma dica assim para a pessoa ter uma ideia, né? Como tu falaste ali, ó, a questão do planeta, por exemplo. Essa pessoa tem um tem o Mercúrio em Áries, o outro tem o Mercúrio em Capricórnio. As pessoas, Então, eu sou do signo. Um diz que combina, eu combinaria com ele. Não, mas tem que fazer um estudo mais delicado, mais assim como tu estás falando, mais aprofundado, porque daí às vezes tem o planeta naquele signo, né? Então, essa sua colocação é importantíssima, porque se tem que se fazer uma pergunta, qual o seu signo lunar? Qual a tua lua no teu mapa natal quando você nasceu, que determina a sua maneira de pensar, de gostar, de sentir, de amar, a sua escala de valores. Então, a pessoa pode ter nascido no mês de Áries, mas se ela tiver a lua dela em Capricórnio, então o companheiro ideal para ela seria um capricorniano, em primeiro lugar. E hoje já tem sites gratuitos, né? Sites na internet, em que a pessoa faz o seu mapa astral natal de graça. Então, a primeira coisa que você tem que Pelo menos a perguntar... Lua pode ficar sabendo qual é, né, Fernando? Em primeiro lugar é a Lua.
Então, não adianta perguntar para mim assim, eu sou de Áries, com quem eu combino? Essa é uma pergunta que não tem validade, não tem valor, não tem significado nenhum. Né? Mas se você E diz como assim, se eu sou popularizou o ariana, signo solar, né? aí se você diz assim, não, mas eu sou ariana com a minha lua em peixes. Então eu já sei que o companheiro ideal para ti seria um pisciano. Né? E aí depois vem a importância do signo ascendente, que é o signo da hora que a pessoa nasceu. Aí o signo oposto rege a casa 7 do casamento da pessoa. Então vamos supor que ela é uma ariana com ascendente em virgem, aí a casa 7 dela vai estar em peixes. Né? Então aí você já sabe que para essa mulher, né, esse homem dela precisa ter, né, o ascendente dele em peixes. Né? Então assim, não é tão simples. Mas a pergunta mais errada que me fazem é essa. Eu sou do signo de Aquário, com quem eu combino? Essa pergunta é ridícula, é absurda, não existe isso. Né? Mas é Então, que tem muito mito e muita curiosidade, muita coisa em volta da astrologia, né, Fernando? O pessoal também tem. tá gostando porque tu fala de uma maneira profunda e mais séria. E a gente, cada sábado, a gente vai poder contar um pedaço da astrologia para que as pessoas percebam que é uma ciência séria realmente, né, Fernando? Como eu Muito me lembro que séria, tu muito falou que antiga. é uma das ferramentas de autoconhecimento primeira que tu devia acessar seria o teu mapa astral, né? Sim. A Inclusive, meditação é importante, a fitoterapia. por exemplo, os pais querem educar os filhos, cada um tem a sua personalidade. Então, existe a astrologia infantil. Quer dizer, cada filho tem características próprias, completamente diferentes, que têm que ser educados de acordo com o seu biotipo, de acordo com a sua personalidade, né? Nós sabemos que a criança ariana é mais espoleta, mais ativa, né? Mais excitada, mais agitada, mais ansiosa, né? E sabemos que a criança de Gêmeos é mais comunicativa, é mais mental, mais intelectual. E as pessoas de Gêmeos têm que ter muito cuidado, porque tem muita ansiedade e tendência a problemas respiratórios, porque Gêmeos rege os pulmões. A criança de câncer já é mais ligada, muito ligada à mãe, né? É muito emotiva, muito sentimental. Né? Então, a família em primeiro lugar. Né? Então, a criança de câncer prefere ficar dentro de casa com a proteção da mãe. Já a criança de leão é mais espoleta, quer brincar, quer se divertir, né? E gosta de esportes, de futebol, de criatividade, de pintar, de artes plásticas, né? A criança de virgem já é mais analítica e crítica, né? Está sempre analisando e criticando os outros, né? Já a criança de Libra, ela dá muita importância à beleza, tem que viver num ambiente, numa casa bem arrumada, bem limpa, bem decorada, né? Aprazível. Né? Já a criança de Escorpião, ela tem a língua afiada, ela fala as verdades na cara, doa quem doer, né? E muito curiosa. Né? A criança de Capricórnio já é mais calada, fechada, introspectiva e séria. Ó, a É o Eliane tá signo aí nos mais assistindo, maduro. Capricorniano. Já a criança de Aquário diz assim, ninguém manda em mim, né? Porque é o signo que rege a liberdade. Eu sou dono do meu nariz, ninguém manda em mim, Na eu faço sua as coisas liberdade. na hora que eu quero. Já a criança de peixes fica emburrada por qualquer coisa, também é muito emotiva, muito sentimental, e já é mais calada, mais introspectiva, né? E tem mais Imagina que delícia ligação. os professores terem os mapas dos alunos, Fernando. Sim, exatamente. E aí, quando você entende o biotipo, a personalidade de cada signo, você aprende a respeitar cada um do jeito que é. E isso diminui as brigas, porque você entende, você aceita, porque você quer ser entendido e quer ser aceito como você é. Né? Então, Diminui o isso julgamento, né, reduz, Fernando? exato, as pessoas param de ficar julgando, criticando e condenando os outros. Né? Porque se eu quero ser amado, eu tenho que aprender a amar os outros. Se eu quero ser respeitado, eu tenho que aprender a respeitar o meu próximo. Né? Se eu quero ser entendido, eu tenho que aprender a entender os outros. Né? E tudo começa em nós, como você falou. Né? O nosso crescimento tem que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Né? Então, quanto mais a gente estuda astrologia, mais a gente Eu sou agradece e apaixonada. menos reclama. A gente para de reclamar e a gente passa a agradecer por tudo, pela vida,
pela família, pelo trabalho, né? Pela casa, pelo alimento, porque quantas pessoas não têm nada disso, né? Então, as pessoas reclamam muito, as pessoas criticam muito, julgam muito. Isso é muito feio, porque ninguém é perfeito para condenar ninguém. E quando você faz o mapa astral, por exemplo, no mapa astral, o Sol representa o pai da pessoa. E a Lua representa a mãe dessa pessoa, dessa criança. Então, ali está um raio-x não só dela, da criança, mas da família inteira dela. No caso que você falou da compatibilidade astral-conjugal, no mapa de uma mulher, nós temos que ver o planeta Marte dela, que é o símbolo sexual masculino para a mulher. E no mapa de um homem, nós temos que ver aonde ele tem a Vênus dele, que para o homem representa a beleza da mulher no mapa dele. Então, são tantos fatores, mas para um astrólogo profissional sério, é muito simples, é rápido, na hora você já vê quem combina com quem ou se não combina. E também as ligações kármicas do passado. Por que a pessoa nasceu nessa família? Qual a importância desse pai e dessa mãe? Porque ninguém erra de endereço quando nasce. Porque tudo já foi programado no plano espiritual. Nós mesmos pedimos para nascer naquela cidade, naquela família, com aquele pai e aquela mãe. Portanto, ninguém tem o direito de reclamar. Ninguém tem o direito de reclamar do pai e da mãe que tem. Diz que aquela mãe e aquele pai são os perfeitos para a gente, né, Fernando? Exatamente. Porque o planeta Terra é uma escola. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir, principalmente espiritualmente, moralmente, né? Então, a astrologia, como uma ciência séria, ajuda demais a gente entender a vida, a si próprio, a família, e como que cada um entra na vida do outro. Qual a importância? E o que aquela pessoa vem nos ensinar? Então, porque antigamente não existia a profissão de psicólogo. Imagina, 3.000, 5.000 anos atrás. Então, o que existiam eram os astrólogos, para orientar as pessoas, orientar as famílias, inclusive orientar os imperadores, os reis. Os grandes imperadores da Índia Antiga tinham o seu astrólogo do lado, para tomar decisões. E as grandes empresas têm, né? Os grandes administradores, né? A própria a Igreja Católica tem. Sim, essa coisa da astrologia é uma coisa muito complexa. Muitos papas foram astrólogos. Muitos papas. Então, só que isso não é muito divulgado, né? Mas, de fato. Então, a astrologia sempre fez parte da vida humana. Só que agora, com o avanço da tecnologia, principalmente da computação, da informática, nós podemos fazer o mapa astral rapidamente de uma pessoa e definir qual a vocação profissional dela. Imagina você ter um filho adolescente que não sabe qual vestibular vai fazer. Se faz engenharia, se faz medicina, se faz psicologia, se faz agronomia. E na hora que a gente olha a carta natal da criança, do jovem, está ali, todo o potencial dele. E já define, é melhor você fazer esse vestibular. Então facilita demais, é uma ferramenta fantástica, desde que seja usada corretamente, cientificamente, né? Porque o horóscopo de jornal de revista não serve para nada. Tudo tem que ser individualizado. Eu fiz jornalismo, eu me lembro que o pessoal dizia que no interior eles recortavam assim, né? Um dia de Câncer botava para Gêmeos, de Gêmeos botava para Libra. Pois é. Porque em toda profissão tem os profissionais bons e ruins, né? Tem quem é sério, tem quem não é sério, né? Em toda profissão tem isso, né? Eu me lembro que eu sempre fui apaixonada por astrologia. Eu era menina, assim, e a gente, aqui no Sul, não sei se o Fernando conheceu, se ele ainda estava no Sul, quando tinha Zora e Onara, Fernando. Sim, lembro. E eu lembro que as gurias me chamavam de Zora e Onara. Eu adorava saber quem era o ascendente das pessoas. Eu dizia, tu tem que saber teu ascendente. E hoje em dia a gente vê que o pessoal busca mais, né? Porque realmente é um conhecimento que as pessoas perceberam que faz sentido quando se consegue acessar um profissional sério, que nem o Fernando,
que dá a noção do todo, que olha, não, aqui tem esse cuidado aqui, né? Olha aqui, olha, a gente tem uma ferramenta que te aponte a tua missão de vida, é uma coisa incrível que a astrologia te aponta, né? Inclusive, você falou na primeira live sobre os elementos da natureza, né? Éter, ar, fogo, água e terra. Então, tem os signos de fogo, que é Áries, Leão e Sagitário. Tem os signos do ar, né? Que é Gêmeos, e é Libra e Aquário. Tem os signos do elemento terra, né? Que é Touro, Virgem e Capricórnio. Né? Então, esse conhecimento é interessantíssimo e combina com a Ayurveda. Pois é. Combina perfeitamente com a medicina tradicional indiana, né? Onde se Não, faz o olha, estudo dos biotipos Vata, Pitta e Kapha, né? Ar, fogo e água. Aí tem o da água, né? O da água é peixes, câncer E escorpião. escorpião. E os signos do elemento água são os que regem as emoções, os sentimentos, né? Então, são os signos mais emotivos, mais sentimentais, né? Do elemento água. Câncer, escorpião mais e peixe. Mais profundos também, Fernando? São mais emotivos, né? Mais sentimentais, né? Mais sensíveis. E que têm um potencial de iluminação espiritual muito grande, realmente. São mais místicos, né? Tem mais fé em Deus, são mais religiosos, mais místicos. E esse tripé que a gente está conseguindo fazer, né, da meditação, com a astrologia, com a fitoterapia, nossa, o pessoal tem achado muito legal, porque realmente fala da questão do autoconhecimento, da autocura e das ferramentas que tu pode estar acessando para fazer essa reforma, né, Fernando? Todo mundo está aqui para evoluir, né? Sim, todos, sem exceção. Querendo ou não querendo. Todo mundo tem que evoluir. E o processo de autoconhecimento, né, leva você a ter um equilíbrio melhor da sua saúde, né? E a meditação, eu acho que a gente tem que conscientizar que realmente ela é uma ferramenta importantíssima, né? Assim como a yoga na nossa vida, né? Conhecer a yoga e a meditação, eu acho que é muito importante. E são também, faz parte também da terapia ayurvédica, né? Do processo ayurvédico de tratamento. Importante divulgar o grupo da noite também, Fernando. E então, há um ano atrás, né, eu criei meu grupo no Skype, que chama Grupo de Luz. Inclusive, eu tenho a honra de ter a doutora Mara Rubia participando praticamente todas as noites, dando as dicas para o nosso grupo. Você vê que ninguém do nosso grupo foi parar em hospital por causa do Covid. Não. Graças à orientação da doutora Mara Rubia, desses chás, né, dos chás, das vitaminas. Né, vitamina D, vitamina C, né? Alimentação. Importantíssimo, exatamente, né? Então, nessa questão da fitoterapia, doutora Mara Rubia, as plantas, né, que combatem as doenças Vata, Pitta e Kapha, né? Ou seja, do elemento ar, fogo e água. Né? Isso é muito interessante, né? Sendo que o Ayurveda começa com o estudo dos 5 elementos da natureza: éter, ar, fogo, água e terra também. Fogo e água e terra. E a relação deles com os doshas, né? Com os doshas e também com toda as substâncias, né? Tanto os alimentos como os medicamentos. Que é essa ponte que é feita através desse conhecimento, né? Dos 5 elementos, com o que a gente chama de Pancha Mahabhutas, com os sabores dos alimentos, dos medicamentos e dos doshas, né? Que vai equilibrar de acordo com a constituição da pessoa. Por isso que é importante esse conhecimento, né? Mas uma coisa pessoa... muito interessante, lembrando, doutora Amara, já que estamos entrando no outono e no inverno, que os 3 sabores que pioram a produção de catarro de muco, né? Muco, doce, ácido e salgado, quando misturados na a produção de muco, de catarro, e pioram os problemas respiratórios. Fala para nós aí, Mara, sobre isso.
Os sabores doces, né, a gente sabe que o doce, ele agrava, agrava muito, principalmente o dosha kapha, porque o kapha é um dos doshas que, em desequilíbrio, aumenta a produção de muco, né? Geralmente, o kapha, ele é uma pessoa mais gordinha, que tem o metabolismo mais lento, e a tendência a engordar, e a tendência a problemas respiratórios. Então, o sabor doce, ele geralmente agrava, principalmente o dosha kapha, que é o que desequilibra mais nos problemas respiratórios, né? Quando a pessoa tem uma asma, um bronquite, normalmente ele tem o kapha agravado, né? Então, importante diminuir esse sabor para equilibrar, né, nesse momento, porque quanto mais você desequilibra o dosha kapha, pior você vai ficar, né? É Então, interessante isso, né, que o Ayurveda diz que os mesmos alimentos que predispõem aos problemas respiratórios. Portanto, quem quer sim, fortalecer o sistema imunológico tem que reduzir o açúcar, o doce. exatamente, exatamente. Eu acho que o principal é reduzir esses elementos, que principalmente o doce, né, que aumenta o kapha, aumenta a possibilidade de ter problemas respiratórios, né. Em relação ao outro sabor, que você falou foi o ácido, né, E o salgado, salgado o ácido salgado, também. né. Tudo em excesso, né, pode desequilibrar também os doshas. Porque, na realidade, a sua alimentação, ela tem que ter um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de cada sabor. Porque mesmo uma planta ou um alimento que não tem o sabor doce, muitas vezes ele tem um sabor pós-digestivo que pode virar um doce, né? Isso aí é importante a Doutora gente saber Maravilha, também. o amargo ninguém quer, né? E o amargo é um dos sabores, assim, Precisa. importantes, né? Principalmente para o processo Sim. digestivo. Mas todos têm que ser em equilíbrio. Também você não pode comer excesso amargo. Então você tem que comer de tudo um pouco para ter um equilíbrio, né? Agora, se a pessoa já tem uma tendência de ter um desequilíbrio de kapha, você tem que diminuir o doce, principalmente, sabor doce. Se ela tem uma gastrite, por exemplo, um problema de gastrite no estômago, ela já tem que diminuir o sabor picante e o adstringente, né? Então, tudo é questão de você saber equilibrar. No momento que você precisa diminuir um sabor e aumentar o outro, mas no final, você tem que comer um pouquinho de cada sabor. É um equilíbrio, né, que faz você estar melhor. Agora, se você está em desequilíbrio, você já tem que diminuir e aumentar o outro. Então, Ana, se você quiser encerrar a reunião com o pranayama, a respiração do yoga, a gente pode praticar juntos agora online. Sim, sim. Então, relembrando como é que nós devemos posicionar a mão e o braço direito, lembrando que nós vamos fazer o pranayama alternado e vamos usar o polegar e o dedo anular e mindinho da mão direita, apoiando o cotovelo do braço direito no punho esquerdo sobre o abdômen. E vamos tampar a narina direita com o polegar, soltando o ar pela narina esquerda. E pela mesma narina, enchemos o pulmão de ar. Aí troca de lado, tampa a narina esquerda com o dedo mindinho anular e solta pela direita. E pela mesma narina, enchemos o pulmão de ar. Encheu o pulmão, troca de narina. Tampa a direita, solta o ar pela esquerda. E absorve o ar pela mesma narina, enchendo o pulmão. Troca de lado, gás carbônico para fora, primeiro. Depois o oxigênio para dentro. Depois que encheu o pulmão, troca de lado, de narina.
exalando e inalando pelo mesmo lado. Só depois que encher o pulmão é que troca de narina. De preferência de olhos fechados, prestando atenção na inalação e exalação, no ir e vir da respiração. Mantendo o corpo todo relaxado, da cabeça aos pés. Exalando e inalando por cada lado. Lembrando que o ar é vida, respirar é viver, e junto com o ar estamos assimilando o prana, a energia vital, junto com o oxigênio. E esse prana vai oxigenar, vai energizar o cérebro, os neurônios, não só o sangue, não só os pulmões, mas todo o organismo. Sempre alternando. Estamos limpando cada pulmão separadamente e cada hemisfério cerebral também. Vital, o prana. Energia prânica, na China e no Japão, chama de energia Chi ou energia Ki. Esse exercício deve ser praticado por 3 minutos ao nascer do sol, ao acordar, e no pôr do sol de tardezinha antes do jantar, sentado confortavelmente. Inclusive no meu canal do YouTube, com o meu nome Fernando Loiacono, está lá a explicação, 20 minutos de explicação detalhada sobre como fazer corretamente esse pranayama, né, e seus benefícios, os seus grandes benefícios, inclusive para evitar Alzheimer, evitar Parkinson, demência, esclerose múltipla, porque ele permite a melhor oxigenação dos neurônios do cérebro. Melhora a memória, a inteligência, a criatividade, o poder de concentração e acalma a pessoa. Relaxa, né? E reduz a tensão nervosa, o estresse e reduz a ansiedade. E fazer no mínimo 2 vezes por dia, né, Fernando? O ideal é 2 vezes por dia. Ao acordar, antes do café da manhã, pode fazer até sentar na própria cama. Acordou, senta na cama, põe a almofada, o travesseiro nas costas para apoiar a coluna e já faz o pranayama, 3 minutinhos. E isso traz oxigênio para o cérebro, né? E traz clareza mental, e traz energia para a pessoa. E no final do dia, no final do expediente, a pessoa volta cansada para casa, toma o seu banho, senta na poltrona, no sofá ou na sua cama e faz mais 3 minutos de pranayama. Depois de uma semana, 2, a pessoa vai ver a grande diferença, né, para melhor. A gente faz antes da meditação, Fernando. Eu funcionei muito bem com o grupo, né? Eu gosto muito do grupo. Eu entro no grupo, daí o pessoal faz o pranayama, faz a meditação. E o grupo da noite também, Fernando. Eu gostaria que tu repetisse para o pessoal, eu também gosto muito. Então, quem quiser e com essa função da pandemia, depois eu trabalhei com... Quem quiser participar do grupo da noite, né, todas as noites nos reunimos no Skype online, das 8h30 às 9h30 da noite. Aí a pessoa me manda o pedido do link. Eu mando toda noite um link novo para a pessoa acessar a sala de reunião. Né, e aí a gente faz prece, oração, salmo. Né, é muito bacana. Está aberto a qualquer pessoa que queira participar. Se quiser... o meu celular é o DDD 62, o telefone é 99279-8328. 99279-8328. E já faz 1 hora que a gente está conversando. Passa muito rápido, né? Sim, passa rápido. Passa rápido. Então, eu estou à disposição para ajudar sempre. Desejo a todos muita saudade e iluminação espiritual. Sim. Tudo de bom. A gente deseja a todos, né, que nos assistiram, que ainda vão assistir, muita paz, muita luz e muita sabedoria, né, nesse momento de transição, né, que nós estamos passando. E de tranquilidade, saber que tudo vai passar. Ficando tudo com essa... E obrigada essa dica importante do Fernando, que os momentos mais tensos também já passaram, né, Fernando? Isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.
e essa pandemia vai ser controlada, né? Não Evitar as podemos aglomerações. deixar de... Né? Buscando essas informações de astrologia também. Não deixar Muito de ter importante, todos os cuidados, né? muito Continuar com importante os cuidados. evitar as aglomerações, né? Aglomeração. Lugar fechado, de ar viciado, aí é que é transmitido o vírus. Mas na rua não pega vírus. Ao ar livre não tem como uma pessoa pegar vírus. Mas se ela entra numa loja, numa drogaria, numa farmácia, num supermercado, num escritório, num automóvel, num táxi, aí tem que ter muito cuidado, porque o ar já está viciado, contaminado, né? Mas ao ar livre não tem problema. Então, quando entrar num lugar fechado, tem que usar máscara e tomar sempre distância de 2, 3 metros das pessoas. Isso é importantíssimo. Além de usar a vitamina D, que a doutora Mara prepara, na vitamina D, de 10.000 IS com vitamina K2 de 120 microgramas, manipulado como ela faz no óleo de azeite, no azeite de oliva extra virgem, com sabor menta. Aí é que está o segredo, como preparar corretamente a vitamina D, que é a vitamina que modula o sistema imunológico, é a mais importante de todas. É a Já faz mais 5 importante. anos que eu tomo a vitamina D que a Mara prepara para mim, nunca mais nem resfriei. É uma maravilha, né? A pessoa Eu não também. pega mais gripe. Também não pego resfriado, nada, graças a Deus. Alimentando bem, tomando a vitamina D, tomando os cuidados, né? Graças a Deus. E a gente vai, cada semana vai trazendo mais uma dica, mas já tem, né, ó, aumentar, quem não está usando a vitamina D, usar a vitamina D, quem está usando, cuidar a questão de onde está fazendo, qual é a dosagem, diminuir a margarina, se puder excluir da vida a margarina, os refrigerantes, né? Diminuir a farinha branca, diminuir o açúcar branco. Tudo isso são muito importantes para você ter uma saúde melhor, né? E diminuir o fazer estresse, a caminhada. ansiedade, né? Diminuir o Fazer Aí estresse, recorrer para as ansiedade. ervas, né, doutora Mara Rubia? Usar as plantas Fazer caminhada. medicinais. Fazer exercício caminhada. físico. Exercício físico aumenta a imunidade também, então é importantíssimo, né? E as pessoas saibam que a atividade física tem a meditação também e a astrologia também como essas ferramentas, né? E eu vou, então, encerrar agradecendo a presença de todos, lembrando que sábado que vem a gente está aqui de novo, e com a imagem do livro, ó. Muito obrigada. Lembrando que daí a promoção é que neste mês de maio vocês não vão pagar frete para todo o Brasil. Exatamente. Muito obrigada a todos. E boa noite, né? Boa noite, tudo de bom. Boa noite a todos. Saúde a todos. Estivemos, então, com o Fernando Loiácono e a doutora Mara Rubia Freitas. Comunicar o bem faz bem, e lá no Instagram, Ana Miller, _comunicadora. Namastê. Namastê. Beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.